Fala, torcida que canta e vibra, uma excelente segunda-feira e estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações e a repercussão aí na mídia da derrota do Palmeiras para a equipe do Flamengo. Estou trazendo um corte do Seleção Sport TV onde Rizek e bancada analisam essa derrota do Palmeiras e comentam sobre os erros de arbitragem. O Palmeiras se sente muito prejudicado devido à forma como o Flamengo pressionou a arbitragem. Além disso, Verdão foi prejudicado nos 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Também acho que além desses dois foi a vitória do cinismo. Por que a vitória do cinismo? Os mesmos influenciadores que estavam escandalizados com erros e supostos erros também a favor do Palmeiras, nossa, o campeonato está manchado, hoje estão dando risada do pênalti que não foi marcado a favor do Palmeiras, e foi pênalti. Eu talvez tenha até uma linha mais tênue do que a maioria dos colegas, porque eu entendo que em outras ligas, como a inglesa, por exemplo, aquele lance poderia passar despercebido, porque é o padrão da arbitragem inglesa que para ser pênalti tem que ser muito pênalti. Né? No padrão da arbitragem brasileira, que é uma linha mais intervencionista, de ficar procurando coisinha no VAR, aquilo é pênalti. Então, assim, não foi marcado um pênalti a favor do Palmeiras ontem no começo do jogo. E os mesmos influenciadores que estavam escandalizados com erros a favor do Palmeiras, dizendo que o campeonato estava manchado, hoje estão dando risada. Alguns publicamente e outros internamente, cinicamente. E o Felipe, me decepcionei com o Felipe ontem. Porque eu sempre gostei de ver o Felipe como um ser diferente desse ambiente tão cínico do futebol brasileiro. Mas ontem ele demonstrou que ele é igualzinho ao Abel Ferreira nesse sentido. Né? Assim, ou seja, não estou dizendo que ele é melhor ou pior, ele é igual, ou pelo menos ele se tornou igual ao Abel Ferreira. Quando erram a favor do meu time, eu abraço o cinismo. Quando erram contra, eu falo. E aí, estava claro para mim, diante de tanta pressão que acontece durante a semana, e tanto comentário, tanto zum, que para o juiz dar um pênalti a favor do Palmeiras com 2 minutos de jogo, tinha que ser fratura exposta. Então, assim, aquele lance dificilmente seria marcado, ainda mais com um árbitro tão confuso, na minha opinião, como o Wilton Pereira, que é tido como bola de segurança para muitos e para mim é sinônimo de confusão. Ele é confuso, ele é inseguro e nem ele nem o VAR se intrometeram naquele lance no comecinho do jogo. E aí eu pego o discurso do Felipe pós-partida, destaco aqui 3 pontos que eu achei péssimos do Felipe. Péssimos. O primeiro, quando ele fala isso, qualquer time pode reclamar, menos o Palmeiras. Por que não? Só o Flamengo pode reclamar de arbitragem? O Palmeiras não pode reclamar? Por quê? Da onde tiraram isso que o Palmeiras não pode reclamar de arbitragem? No turno, o pênalti no Arrascaeta é absolutamente discutível. Então, assim, acho que todos os times nesse Campeonato Brasileiro têm motivos para reclamar, porque a arbitragem é ruim. Ela erra para todo mundo. E insisto, eu não estou acusando ninguém de má fé. Eu não tenho nenhum indício de que haja má fé ou direcionamento do campeonato. Eu acho que a pressão gerada durante a semana levou a arbitragem a entrar condicionada a não marcar aquele pênalti no começo do jogo, que, insisto, em outras ligas eu acho que ele poderia ter sido ignorado, mas no Brasil aquele é muito pênalti. Aí quando o Felipe fala também, se o Palmeiras ganhar no campo, tá tudo bem, aí eu vou aplaudir. Quando você coloca o condicional desse tamanho, você está pressupondo que não está sendo no campo, então. E baseado no quê? Que teve exame antidoping no Flamengo sexta-feira? Teve exame antidoping no Flamengo e no Palmeiras. Mas só o Flamengo encarou aquilo como estão nos perseguindo. E o Felipe falou, 2 pessoas do antidoping assistiram ao treino. Pô, Felipe, vamos mandar um zap pro Abel do seu treino, do que você estava fazendo? Sinceramente, colocar em xeque o caráter das pessoas que vão fazer a coleta do antidoping também me parece um pouco exagerado. E aí, eu pergunto, queriam que fizesse o exame quando? Na véspera do Jogo das Estrelas, do Zico, no fim do ano? É justamente na véspera desse jogo que é legal fazer um exame antidoping para ter mais um elemento da lisura do campeonato. Então, assim, o jogo foi maravilhoso, bem jogado, é delicioso ver o Pedro e o Arrascaeta jogarem. Mas o pós-jogo e o pré-jogo, eles são a vitória do cinismo aqui no futebol. Eles são chatos. E vai continuar. Vai continuar. Até a 38ª rodada. E aquilo que eu falei do Palmeiras. Houver vida no campeonato. E aquilo que eu falei do Palmeiras pós São Paulo e Palmeiras, porque ali foi um erro escandaloso que cometeram contra o São Paulo a favor do Palmeiras. E não cabe nem comparação entre o que foi o Foi escandaloso. Eu acho que a conta foi paga ontem. O André. E o Flamengo que abre o olho. Porque agora o barulho vai ser sobre o pênalti que não deram em cima do... Então a tendência no próximo... O canhão se volta contra o canhão agora vai pro Flamengo. E assim roda
essa roda... É uma roleta russa. Roleta russa cínica do André. futebol brasileiro. Então, assim, o jogo de ontem é a vitória do Flamengo. E a vitória do cinismo também, cara. André, É duro, hein? É duro, hein? André, isso aí é revelador. Primeiro, o ambiente é tóxico. Ok? Teve impacto. Agora vamos para a questão básica da arbitragem brasileira. Ela não tem gestão. Esse lance aí hoje pode ser pênalti. Numa das 3 partidas disputadas hoje, que serão disputadas hoje à noite, alguém pode considerar pênalti. Se eu tô vendo isso aí no futebol inglês, eu falo, cara, futebol inglês é assim mesmo, gente. Dificilmente vão marcar pênalti nisso A aí. reação do Jorginho, Mas se eu tô vendo um jogo no Brasil, eu falo, pô, no Brasil não marcaram esse pênalti? Eu só tenho um ponto que eu queria ouvir vocês, que me gerou dúvida. Vocês acham que esse contato, ele tem mais impacto do que o contato do Danilo no Vitor Roque na origem do segundo gol do Flamengo? Cara, eu achei o lance do Vitor Roque lance de jogo. Eu achei que o Vitor Roque cai. Ele não é derrubado. Aqui eu acho que o Gustavo Gomes é empurrado. Você não vê o puxão do Danilo no Vitor Roque, não consegue ver. Não vejo. Não, consigo ver. Não, se o juiz marca no campo, pra mim tudo certo, naquele lance ali. Eu acho que tem uma diferença, e se marca a falta no Vitor Roque, não acho que teria polêmica, tá? Porque realmente existe. A diferença pra mim é... Não, se o VAR chama e marca, eu estaria criticando o VAR. Se o juiz marca no campo aquela falta, tudo certo, acontece. Só que o que ele fez em Mirassol e Fluminense foi o contrário. Foi o contrário. O Vitor Roque, Exato. ele solta o corpo e deixa cair. Sim. E ele é um tanque de guerra, ele é um... ele não cairia com aquele corpo. Exatamente. Nesse contato aí, primeiro que não tem disputa de bola. Porque o Jorginho perde a movimentação do Gustavo Gomes e na hora que ele vai com os 2 braços esticados, ele só tem uma intenção ali, desequilibrar o adversário. Segundo ponto, o Gustavo Gomes já saltou. Eu não sei se ele está 100% no ar ou se ele está na ponta dos pés, mas ele já saltou. Olha os pés ali, caiu Então, lá. está na pontinha. E aí você vê com essa imagem frisada muito claramente que esse tranco nas costas é o suficiente para você não conseguir direcionar o cabeceio. Influencia, né? Para mim, o pênalti é claríssimo. Para mim é um erro grave. Por que eu tô perguntando que isso? não faz o Flamengo ganhar por conta só desse jogo. Sim, o Flamengo sim. foi superior, o Flamengo foi mais eficiente, foi o termo que eu usei na transmissão. Quando apareceu a oportunidade, ele transformou em gol. E o Palmeiras teve o controle do jogo, mas não teve tantas oportunidades. Mas esse pênalti tinha que ser marcado. Por que eu tô perguntando isso? Porque o Wilton, ele foi permissivo com esse tipo de contato ao longo do jogo. Essa foi a linha que ele adotou no jogo. Então, assim... Eu acho que essa falta que você está citando, inclusive, é a origem desse lance. No Arrascaeta, né? O Gustavo Gomes empurra o Arrascaeta na intermediária. Rodrigo, me permite, assim, eu acho que ele passou a adotar essa linha no jogo... Pra esse jogo? Não. Porque ele não é assim. Não, ele não é assim, muito pelo contrário, ele apita na boca o tempo inteiro. Mas eu acho que ele passou a adotar essa linha, porque isso é logo no início da partida. Com esse lance, ele falou, eu vou seguir esse caminho. Essa é a nota de corte, né? Esse caminho agora. Entendi. Eu já acho que é tudo subconsciente, assim, a pressão gigante. Não, concordo com... Veja bem. Todo o barulho que estão favorecendo o Palmeiras. Às vezes as pessoas que falavam isso escandalizadas, hoje cinicamente estão rindo do erro contra o Palmeiras. Ele entrou, o ambiente, ele está contaminado de tal maneira que, evidentemente, para o árbitro marcar um pênalti por um lado ou por outro, que fique claro, esse lance poderia ter acontecido na área do Palmeiras, envolvendo um jogador do Flamengo na cabeçada, e provavelmente também não seria marcado. Por quê? Porque para que ele... Aqui no subconsciente é assim, para eu marcar um pênalti com 10 minutos de jogo, ele vai ter que ser muito pênalti. Fratura exposta. Ok. Só que esse não é o padrão da arbitragem brasileira, porque um grande drama da arbitragem brasileira, ela pode amanhã profissionalizar os árbitros, mas se ela continuar a não ter gestão, é a ausência de critérios, de padrões. Por que o Caio, que foi ontem o VAR, ele teve tanta ênfase no jogo do Corinthians Internacional, teve tanta ênfase no jogo do Mirassol com o Fluminense, e ontem ele foi mais um contemporizador. Mas, Inter e Corinthians era 50 do segundo tempo. Então... O jogo que definiu o placar, o lance que definiu o placar. E aí ele chega e fala... Fluminense e Mirassol também. Exato. Tava 0-0 o jogo. Então, o que acontece? Não tem gestão na arbitragem brasileira. Isso é um problema que o presidente da CBF vai ter que atacar, só vai conseguir atacar no que vem. Então, que nos entreguem pelo menos uma linha, assim, uma orientação. Exato, não tem. Pra gente saber por que Pra gente saber por que acertou, assim, pra entender qual é. Porque e não tem. Hoje é cada jogo é de um jeito. O que ontem valeu
hoje pode ser que não valha. Seguindo, a gente chega a 100% de aproveitamento nos duelos Flamengo e Palmeiras do campeonato com polêmicas de arbitragem, porque o jogo do turno também foi marcado por isso. Esse eu acho, assim, cara, que é o puro suco da arbitragem brasileira, né? O Murilo encosta no Arrascaeta e a arbitragem brasileira, para os padrões dela, enxerga pênalti aqui. E deram um pênalti. Eu acho que não é nada isso. No campo, o Ramon Abateabel achou também que não era nada. Só que aí o VAR chamou. Aí você fala, por que o VAR chama nesse lance aqui e não chamou no empurrão do Gomes? Não tem a resposta, porque não tem um critério na arbitragem brasileira. Cada jogo vai ser de um jeito. Que ela não tem comando, não tem gestão. Nesse dia acharam que o VAR deveria interferir, acharam que isso era um pênalti claro, chamaram o Ramon Abateabel. Ontem acharam que não era, que não teve impacto. Então, assim, entenderam que isso aí teve impacto para a queda do Arrascaeta. Entenderam que o lance de ontem não teve impacto para a queda do Gustavo Gomes. E essa ausência de comando, essa ausência de gestão, ela leva com que os jogadores também não contribuam para que o ambiente do jogo jogado seja melhor. Você tem um festival de simulações, você tem um festival de encenações, é a mão no peito que vira um tapa no rosto e o jogador cai rolando. Enfim... É o lateral no meio do campo que vira o pênalti aos 49 do segundo tempo, porque com 1 minuto de jogo, se o bandeirinho ou o juiz erram o lado de um lateral... Pronto. Aquilo parece o fim do mundo. Os caras eles cercam o juiz de uma forma totalmente incompatível com a importância do lance. São os técnicos à beira do campo e nas entrevistas que concedem depois, também puxando a sardinha para o seu lado, e são os executivos de futebol em que, assim, não tem ninguém preocupado em contribuir para melhorar. Aonde está a origem da questão? A origem da questão está na CBF, que precisa ter uma administração de arbitragem com gestão. Gestão define procedimento, define protocolo. Enquanto não houver gestão, vai ser isso. Ontem não era falta, hoje talvez seja. Do Palmeiras, o que eles estão achando e tal, teve só um complemento aqui, que o Palmeiras também questiona muito o jogo do primeiro turno. Sim. Porque o VAR chama e recomenda a revisão no pênalti que o Murilo fez no Arrascaeta. Sim. Né? Então, assim, teve uma recomendação, chamaram o árbitro e foi marcado o pênalti. Então, o questionamento do Palmeiras é por que muda de um turno para o outro? Então, por isso a insatisfação tão grande do Palmeiras. E aí, na visão deles, muda de um turno para o outro por conta da pressão. Na visão do Palmeiras. E aí é aquela coisa, né? Não teve diretor nem treinador no primeiro turno do Palmeiras acusando o time de ser beneficiado, que é o que fez o Boto, acabou fazendo o Felipe Luiz. O Palmeiras também questiona essas falas, como já fez ontem publicamente. E aqui na minha apuração também eu ouço de novo aqui, leio de novo, né? No caso, essa questão do Felipe Luiz ter falado e do Boto ter falado, e que isso ajuda a pressionar e que isso acaba sendo injusto com o adversário ali. O Ronaldo mandou mensagem aqui, Fabrício também, Gustavo, Daniel Santos está mandando um monte de mensagem aqui também na nossa live. O Matheus Souza também mandando vários coraçõezinhos rubro-negros, tá? Já estamos estourando, viu? Uma resposta do Palmeiras em relação ao que vem acontecendo na arbitragem, né? O que é? O clube, assim, nas conversas entre os dirigentes, né? E aí acho que estende também para a comissão técnica, porque o Abel é muito participativo nisso. Há um consenso no clube de que pressão do Flamengo interferiu na arbitragem. Então, assim, estou trazendo um bastidor de dentro do Palmeiras. O Palmeiras está em consenso de que a pressão do Flamengo interferiu na arbitragem do Wilton e no VAR, que acabaram não marcando o pênalti no Gomes. E assim, muito essa pressão na ideia do Palmeiras, no consenso do Palmeiras, essa pressão do Flamengo falando a semana inteira que o Palmeiras foi beneficiado, que o São Paulo foi prejudicado, que o Flamengo comprou a briga do São Paulo e teve aquele protesto lá da CBF Verde. Então, tudo isso sendo falado, tudo isso sendo exposto, pressionou a arbitragem, que ficou com aquela ideia de que o Palmeiras estava sendo beneficiado. Então, assim... Então, talvez por isso o Wilton não tenha marcado o pênalti no começo do jogo. Na visão do Palmeiras. Na visão do Palmeiras. Pessoal? É consenso do Palmeiras, em conversas, em reuniões, de que
o Wilton e o VAR, né, no caso, não marcaram o pênalti porque tiveram aquela coisa do Palmeiras. Bom, vou repetir, tá, pessoal? Esse é o bastidor informação do Palmeiras. nova que chegou agora. Informação que chegou agora. A gente já conversou com o pessoal da comissão de arbitragem e para a comissão de arbitragem tudo certo. Para a comissão de arbitragem, essas polêmicas todas no futebol brasileiro só existem por conta de clubismo. Tá? Essa matéria já está no espn.com.br. Seguindo para alguns personagens e aí de Palmeiras. Eu vi que você estava com o Andréas Pereira antes do jogo e ele pegava na bola, era vaiado. Normal também, né? Mas ele sentiu... Ele não esperava, certamente ele não esperava que algo diferente seria aplaudido, né? Apesar de que, assim, dentro do elenco do Flamengo, dentro da diretoria e tal, existe um respeito muito grande pelo Andrés. Tem um vídeo lá que você fez com ele? Deixa eu ver. Tem um vídeo aí que eu fiz. Foi antes do jogo? Foi antes do jogo que eu acompanhei as reações do Andrés quando passa para ser cumprimentado pelos jogadores do Flamengo. Entendi. Porque esse foi o contato com os jogadores. Olha lá, o Rascaeta dá um toquinho. Dá um toquinho só. O Jorginho não jogou, tal. Ó, o Eric, por exemplo, jogou com ele, o Léo Pereira. Araújo, Royal, Pedro. Ó, você vê, cara, você muito. Acha que foi frio? Protocolar. É? Protocolar. Porque assim, eu me arrisco a dizer que se fosse um jogo que não tivesse essa coisa de bastidor pegando fogo, de briga pela liderança, de um possível reencontro em final de Libertadores. Os dois têm o seu favoritismo, claro, Flamengo e Palmeiras. Você acha que teria sido mais acalorado? Teria sido mais acalorado, teria sido mais na resenha. Mas você acha que o André sentiu o jogo? Eu acho que não. Vendo ali do campo? Eu acho que não. Eu acho que o André estava muito focado. Acho que ele não estava prestando atenção na vaia, prestando atenção no xingamento. Talvez quando ele sai de cabeça baixa, normal, não ia olhar para a torcida, cumprimenta todo mundo no banco e é massacrado, mas xingado. É normal isso. Não, isso é normal. E acho que ele está acostumado. Ele está acostumado com isso. E assim, Qualquer jogador, né? Eu peguei aqui, eu recebi aqui, inclusive do pessoal que trabalha com ele, alguns números. E assim, ele teve um desempenho legal. Por exemplo, ó, de passes certos, ó, 31 de 36, 86%. Não, eu acho que... Passes no campo adversário, 22 de 30, 73%. Eu acho que o Felipe Anderson jogou melhor que ele. O Felipe Anderson teve um desempenho... Porque assim, o Andrés, ele... Mas ele o Andrés não voltou, foi mal, não. voltou. Ele não teve tanta presença no ataque. Talvez por isso os números não foram melhores. E o Fux? Porque a torcida queria o Fux, não era, Bruno Andrade? Tem que jogar o Fux. O Fux ganhou no treino e no jogo a vaga do Murilo. No treino e no jogo fazendo gols. Beleza. Do Bragantino. Só que os lances do Pedro foram em cima dele. Foram em cima dele. E aí, pegou mal? Assim, a avaliação não dá para colocar na conta do Fux essa derrota. Mesmo porque o Palmeiras, não só atletas, mas também comissão técnica, entenderam que o Palmeiras, se tivesse mais 5 minutos de jogo ali, empataria o jogo, porque estava melhor. Por isso aquela revolta no final do jogo do Piquerez, principalmente. Que o Piquerez foi expulso e tal. Né? Porque que o Wilton Facundo vai para cima dele e tal. Não dá para... Ninguém no Palmeiras falando, putz, de fato o Fux foi mal. Não, o Fux vem bem, alguns erros individuais ali, obviamente, e do Fux também, mas não colocando a derrota na conta do Fux. Pelo menos foi isso que eu ouvi. Eu vou pegar um exemplo. Ele não tem culpa na derrota, ele tem culpa nos 2 gols. Assim, claro que é a visão do Palmeiras, e repito, a nossa live não é de opinião. Primeiro que o Pedro foi espetacular contra o Fux. É muito mais mérito do Pedro do que demérito do Fux. Mas o Fux errou. Não é o culpado pela derrota, mas é claramente um dos culpados pelos 2 gols do Flamengo. Impressionante como ele foi... a palavra tem que ser quase como juvenil. Ele foi muito inocente, muito injuvenil em 2 lances cruciais a favor do Flamengo. Que o Palmeiras entende que em um dos lances teve uma questão da arbitragem. Sabe quem que talvez tenha falhado? E aí já não é a primeira vez? O Aníbal. O Aníbal vem Você lembra do Palmeiras e Corinthians? Ele vem num momento de... Teve um momento de estabilidade, recuperou e foi para a seleção. Isso. Então ele estava... E foi elogiado na seleção. Estava com confiança. Uhum. Assim, esse jogo, esse time é o time ideal que o Palmeiras tem hoje para as competições.
O time que entrou em campo O ontem. time que entrou em campo ontem. Mas peraí, tem uma figura importante nesse time que entrou em campo ontem, o Carlos Miguel. Não, estamos falando de time linha. Time linha. Tá. O Carlos Miguel é um time caso ideal, à parte. não, é um caso à parte. É um caso, tá. se Mas fosse eu vou te falar, se fosse Sabe o por- Everton que tivesse tomado os 3 gols ontem, o pessoal ia estar bravo. Ia tá bravo. E eu não acho que. É. Eu não ia estar bravo. Muito, muito. E vou trazer aqui agora uma análise do GE dessa derrota do Palmeiras para a equipe do Flamengo. Abre aspas, erros individuais custam gordura na ponta, mas Palmeiras não tira só coisas ruins contra o Flamengo. Verdão tem bom início no Maracanã, mas acumula vacilos pouco característicos contra seu principal adversário na luta pelo título. Time segue líder nos critérios de desempate. 3 erros capitais definiram o rumo do Palmeiras na derrota para o Flamengo por 3-2 no Maracanã. A partida tirou a gordura do líder no confronto entre os principais postulantes ao título brasileiro, mas não teve apenas pontos negativos, né? A falha ali do Bruno Fux na questão da virada do Pedro no primeiro gol, aí teve a questão da falta do Pedro em cima do Fux, mas foi mais falta ainda em cima do Vitor Roque, o Danilo segurando o Vitor Roque, e aí a questão do terceiro gol, uma falha absurda do Aníbal Moreno. Apesar do resultado que deixa o Flamengo muito vivo na disputa pelo título, o Verdão teve bons momentos no jogo, especialmente a postura, mais agressiva do que no histórico recente em confrontos com times de poderio semelhante ao seu. Há ajustes a se fazer para minimizar os erros como os que aconteceram, mas o time de Abel buscou o jogo, incomodou o adversário e fez um jogo mais parelho do que o 3-1 indicava. Será uma disputa muito próxima até o final do Brasileirão, entre os dois times e também uma possível final de Libertadores. Enfim, é isso mesmo, o Palmeiras fez uma boa partida, muito mais do que o dobro de finalizações em relação ao Flamengo. Se você pegar os últimos anos que o Palmeiras jogou no Maracanã, o Palmeiras sempre sofreu. Dessa vez o Palmeiras teve o domínio do jogo e os erros individuais e a questão dos erros de arbitragem influenciaram no placar. Contra o Flamengo, contra a equipe grande em jogo decisivo, tem que ter erro zero. E o Palmeiras vacilou também nessa questão. Mas enfim, bons sinais para o que vem no restante da temporada, principalmente no Brasileirão e o título da Libertadores, quem sabe. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!